Tá com dificuldade de estudar e não sabe o que fazer para melhorar nesse aspecto? Nesse vídeo eu vou compartilhar algumas dicas de estudo que eu fui aprendendo ao longo da minha vida, desde o começo da minha carreira acadêmica, digamos assim, onde eu estava estudando para o Enem sozinho, até o início da minha carreira, onde eu estava aprendendo a programar. E eu espero que até o final do vídeo eu consiga aproveitar algumas dicas que eu vou passar agora. Então vamos começar pelo seguinte: o primeiro passo para resolver um problema é identificar qual que é realmente o problema. Então, a primeira coisa que tu tem que refletir é entender o que exatamente está te atrapalhando na hora dos teus estudos. Por exemplo, quando eu estava estudando para o Enem, o meu maior problema que eu enfrentava na época era vencer o meu vício em jogo. Literalmente. Então eu tinha que dar algum jeito de conseguir estudar sozinho, pelo computador, sem ceder à vontade de jogar jogos na hora que eu tinha que dedicar para estudar. Geralmente, problemas mais relacionados a essa questão de dificuldade de estudar está mais relacionado à falta de tempo, à questão de distração, procrastinação, ou, por exemplo, simplesmente não saber como estudar, como começar, né? Por exemplo, na questão da falta de tempo, tu tem que realmente pensar se tu realmente não tem tempo na tua rotina ou tu tá sendo só muito ineficiente com o teu tempo. Tempo é uma coisa muito valiosa. Pra mim, é uma das coisas mais valiosas do mundo, porque, afinal, a gente literalmente não consegue recuperar. Eu acho que é uma das únicas coisas que a gente não consegue recuperar na vida, né? Então, desperdiçar tempo é uma das piores coisas que a gente pode fazer, na minha opinião. Então, eu geralmente tento evitar muito isso. Então, se tu acha que a coisa que mais está te atrapalhando agora é a questão da falta de tempo, dá uma olhada na tua rotina, tipo, pensa, vê como é que tu tá gastando teu tempo na tua rotina, e aí, com isso, tenta fazer algumas coisas pra ver onde tu consegue recuperar algum tempo ou ser mais eficiente com o teu tempo. Porque pode ser simplesmente a questão da procrastinação mesmo, e tu tá sendo extremamente, tipo, vagabundeando, perdendo, sei lá, 15, 30 minutos em coisinhas, tipo, bobas, ou tu realmente tem uma rotina muito corrida, por N motivos, e aí realmente tu tem uma questão de falta de tempo mesmo. Para cada problema vai ser uma solução diferente, né? Se o teu problema no geral é procrastinação, tomar algumas atitudes na questão para evitar distrações pode te ajudar mais do que, sei lá, por exemplo, se o problema da pessoa for na questão da rotina, vai ser mais questão de como priorizar as tarefas do dia a dia no geral. Pra mim, o que mais me atrapalha na hora dos estudos é realmente nessa questão de distração, por exemplo, com o YouTube e Reddit principalmente. É realmente o que mais me pega na hora de focar. Mas geralmente quando eu consigo parar e sentar e focar num problema, geralmente eu não sofro mais com isso. Mas o meu problema mesmo inicial é pegar esse tranco inicial, mas depois que eu consigo focar, eu não tenho muito mais problema com distração. E agora eu queria dar algumas sugestões do que vocês podem fazer para implementar na rotina de vocês, para ajudar nessa questão de tentar evitar distrações, por exemplo. Nessa questão de distração com rede social, principalmente, tem algumas coisas que tu pode fazer. Primeiramente, é a questão de utilizar bloqueador de sites. Não é uma solução perfeita, porque tu consegue bular facilmente se tu tá muito motivado, mas eu acho que só de tu criar uma barreira para acessar esses sites vai te ajudar nessa questão de, sei lá, ficar com preguiça de acessar, sabe? Pelo menos foi o que eu notei comigo. Outra coisa é, por exemplo, com o celular. Tu pode simplesmente deixar o teu celular em outro cômodo, ou longe de ti, mas idealmente em outro cômodo, onde tu tá, porque aí tu vai conseguir evitar essa questão da distração de, tipo, pegar o celular pra, sei lá, ver uma coisinha rapidinha e acabar perdendo uns 5, 10 minutos do nada sem nem perceber, sabe? Nessa questão do celular também, pelo menos no Android, tu tem como ver a questão de, tipo, onde tu tá gastando o teu tempo no negócio chamado Digital Wellbeing, em português seria, tipo, bem-estar digital, alguma coisa assim. Com isso, tu pode ver, basicamente, quais os aplicativos que tu gasta mais tempo no celular, né? Por exemplo, pra mim, se eu não me engano, é provavelmente o YouTube, em primeiro lugar, principalmente, e depois provavelmente a Reddit ou talvez algum aplicativo para ler mangá. É literalmente o que eu mais faço no celular. Eu não uso tanta rede social assim no celular. Outra coisa que tu pode fazer é, por exemplo, deslogar das tuas contas quando tu for estudar. Ou simplesmente deslocar tuas contas para sempre. Porque vai ser a mesma questão. Tu vai estar criando barreiras para dificultar o teu acesso, para tu ficar meio que com preguiça na hora de acessar esses negócios.
Enfim, essas seriam mais ou menos minhas dicas para coisas relacionadas a redes sociais no geral. E, e ainda um pouco relacionado a essa questão de apps e sites, tem uma solução um pouquinho mais extremas que possa fazer sentido para ti. Se tu estiver usando o computador para estudar, criar uma instalação completamente separada do teu uso pessoal pode ser muito bom para ti, porque aí tu consegue separar realmente completamente o teu ambiente de trabalho, o estudo, do teu ambiente pessoal que está cheio de distração. Eu, por exemplo, preciso trabalhar com Linux. Então, eu tenho o Linux para o meu trabalho e meu PC de uso pessoal é o Windows. E eu notei que eu me distraio bem menos no geral trabalhando, por causa que o meu boot do Linux não tem muita coisa relacionada a coisas que podem me distrair. Claro que tu vai precisar ter espaço suficiente no PC para fazer isso, mas é uma opção, assim, se fizer sentido para ti, é uma coisa que pode tipo, te ajudar demais. E tu também pode combinar com algumas outras dicas que eu já falei antes, para realmente ter sei lá, um ambiente completamente limpo de distração para tu conseguir focar nos teus estudos. Outra coisa que tu pode fazer dependendo do teu problema, é na questão de mudar o ambiente onde tu tá estudando. Se tu sofre com barulho, ou sei lá, a tua família te enche o saco e tu não consegue acabar, tipo, realmente focando por algumas horas, tu pode ir para outro lugar, tipo uma biblioteca, um coworking, algum lugar que tem internet de graça, tu tá precisando de internet para estudar. Então, dependendo da situação, claro, isso vai depender se tu tem acesso a esses locais perto de ti, né? Mas se for possível e tu sofre com esse problema de ambiente, ou simplesmente prefere não estudar no teu quarto e prefere estar fora de casa na hora de estudar, ter um ambiente separado vai meio que te ajudar a, tipo, meio que ligar a chave do tipo, tá na hora de estudar, sabe? Do que, sei lá, tu tá no teu quarto, no conforto da tua casa, sabe? O que funcionou pra mim foi uma questão de uma combinação dessas várias coisas que eu já falei ao longo do vídeo. Foi sabendo que o meu maior problema é o YouTube e distração com rede social no geral, tipo Reddit. Então eu meio que, tipo, por exemplo, eu tenho um boot separado, como eu falei. Eu deixo o meu celular no não perturbe para não ter barulho de notificação, nem nada de relacionado à notificação. Deixo o meu celular fora do meu campo de visão, às vezes fora do meu cômodo da minha casa, do meu quarto. Então, eu utilizei várias estratégias para me ajudar a evitar distrações na hora de estudar, se eu realmente quero focar mesmo na hora dos estudos. Quando eu estudava programação com mais frequência, principalmente no começo da minha carreira, a questão de, tipo, por exemplo, bloquear sites como o YouTube não era uma opção, porque o YouTube era uma fonte de estudo para mim. Então essa questão eu realmente tinha que ir na pura força de vontade, sabe? Pura disciplina. Mas tem outra coisa que eu também queria meio que falar pra ti, é meio que nessa questão de, tipo, mesmo se tu não tá sendo 100% eficiente, meio que não se cobra tanto de ti, sabe? Pelo menos na área de TI, existe meio que uma visão que se tu não tá estudando 24 horas por dia, todos os dias, sabe? Tu meio que tá sendo ineficiente, tu tá ficando pra trás. Existe meio que uma cultura na nossa área de que, tipo, tu tem que estar respirando e vivendo o código toda hora. Mas eu acho que realmente tem como tu ter um equilíbrio bom entre, sei lá, um balanço bom nessa questão de estudar e ter uma vida e ter coisas de, tipo, sei lá, se permitir se divertir no geral. Isso, na verdade, é até um conselho pro meu eu do passado, porque teve momentos da minha carreira que eu literalmente, tipo, sacrifiquei vida social para estudar. Mas no meu caso, até que valeu a pena, porque, sei lá, meio que eu fui recompensado por isso. Mas na maioria das situações, eu acho que não é necessário isso. E eu conheço pessoas que não precisaram fazer todos esses sacrifícios que eu fiz e também chegaram no mesmo lugar que eu tô hoje, sabe? Então, por isso que eu acho que não tem problema tu pegar um pouquinho leve e, tipo, não ser 100% eficiente todo o tempo, sabe? E ainda nessa mesma pegada, meio que eu também meio que daria um conselho de, tipo, não se cobre tanto no sentido de, tipo, não se odeie, não se martirize nessa questão de, tipo, não tá estudando tanto quanto que tu gostaria de estar estudando, por exemplo. Eu acho que é muito mais importante tu, pelo menos, tipo, tentar evoluir de pouquinho em pouquinho e criar sistemas para tu conseguir meio que ir melhorando a qualidade dos teus estudos ao longo do tempo, mas pelo menos tá meio que progredindo nessa questão de, tipo, tentando criar sistemas para melhorar a qualidade dos teus estudos
e eventualmente, tipo, meio que atingir meio que o, sei lá, um grau satisfatório de estudos na tua rotina. O cenário ideal é realmente chegar num ponto onde tu não precisa de dedicar tantas horas da tua rotina para estudar, mas quando tu, tipo, sentar a bunda na cadeira e estudar, vão ser horas, tipo, extremamente produtivas, né? Então acaba que tu vai precisar estudar menos e tu vai conseguir aprender mais em menos tempo. Esse é realmente o cenário perfeito. E eu também realmente queria deixar claro que, tipo, eu, por exemplo, eu não sou perfeito. É uma coisa que eu também estou trabalhando nisso, de, tipo, sempre tentar melhorar algo nessa questão, porque, como eu falei, eu me distraio bastante com questão de YouTube e redes sociais no geral, né? Então é algo que eu também estou trabalhando comigo mesmo. Mas, tipo, faz parte. Por exemplo, jogos foi uma coisa que nem eu falei antes, que era um problema que eu tinha muito quando na adolescência, mas foi algo que eu consegui vencer e hoje em dia não é um problema, mas YouTube ainda continua sendo um problema. Por exemplo, o que mais? Ah, às vezes eu fico vegetando na cama, principalmente no inverno, quando tá muito frio aqui no Rio Grande do Sul. E aí acaba que eu fico, sei lá, perdendo 15, 30 minutos às vezes na cama sem fazer nada, sendo que tipo, eu poderia simplesmente levantar e começar meu dia logo. Então, tem várias coisinhas que eu realmente não sou perfeito, eu poderia estar utilizando o meu tempo melhor, mas eu tô sempre tentando melhorar e acho que é isso que importa no final do dia. Então não se cobra muito por não ser perfeito, eu acho que o mais importante é realmente tu tentar melhorar um pouquinho cada dia pra tu ser meio que, tipo, meio que ser uma pessoa melhor do que tu era ontem, sabe? No geral é isso. Era isso que eu queria trazer hoje e agora eu vou deixar um vídeo pra vocês de como eu aprenderia a programação do zero hoje em dia, caso você tenha interesse nisso.